Boa noite, meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para o capítulo 8 e é um capítulo muito interessante. Hoje o que eu tô fazendo com vocês, que é gravar esse vídeo, postar, é algo que eu tô vencendo e colocando até em prática esse capítulo 8. Então, nós vamos ler. Por que se esconder? É o título desse capítulo. Diz assim: geralmente, quando uma mulher se compara muito com as demais e acha que não tem nenhum atributo bonito, tende a se esconder. Se o que não gosta é de sua aparência física, vai evitar aparecer em fotografias ou vídeos. Se duvida de suas habilidades, vai fugir de situações que a exponham, como em falar em público ou fazer uma entrevista de trabalho. Chamamos isso de timidez. Conhece alguém tímido? Alguém que tem medo de se expor, de correr riscos, de conhecer novas pessoas e ter novas experiências por causa do medo? Talvez esse seja o seu caso. Ou talvez você seja como eu, mais extrovertida. Mas mesmo essas mulheres mais dadas encontram situações que as intimidam e fazem essa personalidade de leão se tornar um gatinho assustado. Acredito que até a mais extrovertida das mulheres enfrentam situações assim. Por que eu digo que eu tô vencendo? Porque, por incrível que pareça, eu sou tímida. Eu não gosto de me expor. Eu compartilho as coisas nas redes sociais, coisas da palavra de Deus, mas eu aparecer, eu contar sobre a minha vida, contar minhas experiências. Eu sou nova, né? Assim, já sou uma jovem senhora, né? Tenho 37 anos. Mas eu já passei por muita coisa. E posso dizer para você que eu venci. Mas nem sempre foi assim. Hoje, para eu estar falando isso para vocês, contando para vocês, eu falo algo que eu vivo. Por que eu propus essa leitura? Porque isso me ajudou, fez eu realmente vencer, fez eu realmente mudar. Por exemplo, a do perdão, que são dos capítulos anteriores, do armário, eu me analisei. E essa semana que passou, eu descobri que eu não tinha mágoa, ódio, mas eu estava chateada com alguém. E eu fiz a minha parte. Eu fui lá, eu pedi perdão e ao mesmo tempo eu perdoei. Deus me cobrou que eu fizesse isso. Como eu falei para vocês, há casos que não necessita disso, mas Deus me incomodou que eu fizesse e eu fiz. Então, essa tarefinha, esse capítulo sobre se expor, né, o medo de se expor, eu tô vencendo agora. Porque é algo que eu não gosto, sabe? Por quê? Porque às vezes a gente tem realmente, nós somos seres humanos, né? A gente tem medo de ser criticada, às vezes de falar uma palavra mal colocada e as pessoas nos interpretarem mal. Muitas de vocês não sabem, mas eu faço bolos, ou a maioria de vocês sabem. E até mesmo para eu postar receitas, postar algo, é algo que eu fico, mesmo eu sabendo o que eu estou fazendo, mesmo eu tendo estudado. Mas sabe quando você se sente um medo? Então, essa tarefinha aqui, eu vi que, quando eu estava lendo, que eu tô vencendo ela através desses vídeos.
através dos vídeos que eu já fiz de receitas, através de aparecer mais nas redes sociais. Vamos lá. Aí o segredo de hoje: vença a timidez. Se você é tímida, tu talvez nunca tenha ouvido falar que não precisa ser assim para sempre. A maioria das pessoas trata a timidez como um traço natural, que não pode nem precisa ser mudado. É como a cor dos seus olhos ou a sua altura. Você pode usar uma lente colorida ou um salto alto, mas vai continuar a ser baixinha ou ter olhos castanhos para o resto da vida. Ainda que a sua mãe tenha dito que comer cenoura deixará os olhos azuis. Bem, como a timidez não é assim. Ela não é um traço genético do qual jamais conseguirá se livrar. É possível vencer a timidez e enfrentar diversas situações com a força de um leão, ainda que por dentro você se sinta um gatinho. Mas por que mexer com a timidez? Quem já perdeu oportunidade na vida por causa da timidez? Levante a mão. Obrigada por abaixar. Quantas mulheres ficaram para trás, paradas ou andando em círculos porque não tinham coragem de falar em público, de pedir ajuda, de dizer não a tantas outras coisas. Empregos que se perderam, amizades que não se desenvolveram, oportunidades foram para o ralo por causa da timidez. Ela é, sem dúvida, o empecilho para você se desenvolver como pessoa e se tornar mais linda. Orgulho disfarçado. Um ponto importante para se falar sobre a timidez é que, além dela fazer você perder muitas oportunidades maravilhosas em sua vida, ela também pode mascarar atitudes e sentimentos que precisam ser abandonados. Uma coisa, quando eu falo para vocês em me expor nas redes sociais, além de falar algo até mesmo sobre a minha vida, por exemplo, eu tenho meu Instagram sobre o meu trabalho. Eu vejo muitas confeiteiras lá postando isso. E essa minha timidez muitas das vezes impede de eu crescer profissionalmente. Porque eu fico, não quero, vão falar por causa disso. Por que eu decidi postar os vídeos assim? Normal, com roupas normais, sem aquilo, maquiadas, porque eu não quero ser uma pessoa que eu não sou. Eu sou simples, eu sou uma pessoa comum, normal, mas eu sou organizada, tá? É porque eu tava deitada ali e vim gravar o vídeo. E não é que eu não gosto de me maquiar, eu me arrumo no momento certo e tal, mas eu tenho que ser eu, mas eu tenho que fazer algo a respeito disso. A respeito do meu trabalho, a respeito das coisas de Deus, do que Deus me pede. Então, nas minhas redes sociais acontece muito isso, né? E eu vou vencer isso. Porque se eu estou vencendo aqui em relação às coisas de Deus, eu vou vencer em relação às minhas coisas também. Tenho uma amiga que congelava diante de algumas situações, principalmente quando tinha que falar em público. Sempre que aparecia esse desafio, sua resposta era: não posso, não consigo. Ela perdeu muitas oportunidades por conta disso, porque acreditava sem que ninguém tivesse lhe dito que não era capaz. A cada oportunidade que perdia, se sentia um bagaço, como ela mesma disse. Sua autoestima ia lá para baixo e ela ficava se perguntando: mas por que eu não tentei? Por que não confrontei esse sentimento dentro de mim? Conversando certa vez com ela sobre isso, me disse que a origem de sua timidez estava no medo que ela tinha do que as pessoas pensariam dela, se iriam rir dela, se a menosprezariam em comparação com outra pessoa. Então isso é o nosso erro em relação à nossa vida profissional, em relação às coisas de Deus, em relação até mesmo em conhecer as pessoas, né? Então eu tinha essa vergonha, esse receio em relação às pessoas, em conhecer. Hoje eu já não tenho mais, que aqui eu venci, né? Na outra vez que eu li, era o meu problema. Então hoje eu já venci isso. Mas o me expor para muitas pessoas
eu vou vencer, em nome de Jesus. E eu tô vencendo através desses vídeos. Pode não parecer, mas esse medo de pagar mico pode ser um orgulho disfarçado. Olha só, às vezes achamos que o orgulho é aquela pessoa que se senta num pedestal e diz em alto e bom som, eu sou o máximo. Então concluímos que a pessoa tímida, quietinha, não é nada orgulhosa. Mas nem sempre é assim. Esse comportamento retraído pode ser um mecanismo de autopreservação, uma forma de protegê-la de uma possível vergonha. Prefiro perder essa oportunidade a ver os outros rindo da minha cara. Então, aqui, o que eu aprendi? Deus está me dando essa oportunidade de ensinar vocês a mudar, de ensinar vocês a serem mulheres melhores. Então, eu não posso ficar com vergonha do que vocês que estão me assistindo vão pensar. Eu não posso. Eu tenho que fazer o que Deus me pede. Mesmo que eu fale palavras erradas, da forma errada, ou até mesmo me expresse mal, mas eu vou ler o livro e eu vou ensinar algo que eu aprendi, algo que eu vivi e que eu coloquei em prática. É o que eu tenho que fazer e eu tenho que vencer isso. Nem sempre os outros vão rir. Aliás, é bem provável que isso aconteça. Portanto, o medo da rejeição, o orgulho e a comparação são alguns daqueles monstrinhos escondidos em seu armário e que precisam ser exterminados. Dar bola para a timidez só vai fazer com que esses monstros se alimentem, cresçam e controlem totalmente a sua vida. Então, o que eu quero de vocês? Até para vocês me ajudarem a vencer. Eu vou tirar os vídeos de privado. E se vocês quiserem compartilhar com as amigas, mas assim, não envie em grupos, envie para uma amiga específica. Você fique à vontade, você pode fazer, que você vai estar me ajudando a perder essa vergonha, porque eu coloquei ele privado só para vocês do grupo Mulheres que Oram, né? Nós estamos nesse propósito. Mas a partir do momento que ele sair do privado e vocês compartilharem para as amigas, para cada uma, você ore e peça para Deus mostrar para você qual vai ser essa pessoa. Eu vou estar vencendo isso, porque eu vou estar me expondo e eu não vou ter vergonha disso, entendeu? Porque eu vou estar vencendo isso. Aceite os micos. Nenhuma de nós nasceu tímida. Já ouviu falar de algum bebê que não chora porque tem vergonha? Um absurdo, não é? Não nascemos tímidas, mas desenvolvemos isso ao longo da vida. Como falei no início, todas nós nos intimidamos diante de determinadas situações. Depende de cada uma saber que valor dará a esse sentimento. Na hora em que ele aparecer, tentando roubar uma ótima oportunidade em sua vida. Eu, por exemplo, tenho facilidade em me comunicar. Ela, né? A dona Nanda. Com as pessoas que conheço e até com aquelas que vêm até mim para conversar ou fazer um aconselhamento. Mas tenho dificuldade de ir até uma pessoa estranha e falar com essa pessoa. Se vou a uma reunião e encontro lá pessoas que não conheço, existe em mim uma dificuldade muito grande de me aproximar delas. Minha vontade é ficar quietinha no meu canto. Se você me vir chegando para alguém e dizer: oi, tudo bem, eu sou a Nanda, qual o seu nome? Pode ter certeza de que estou travando a maior luta dentro de mim. Parece simples ir e dizer, mas para mim não é. Não é o meu normal. Mas eu não aceito que essa timidez me impeça de fazer aquilo que preciso fazer, ou no mínimo de ser educada. O sentimento de timidez vem até a mim e tenho de mandá-lo para o lugar dele, para o quinto dos infernos. Vou abrir o jogo com você, não vai ser tudo perfeito da primeira vez. Ao longo do caminho você pode pagar alguns micos. Certa vez, por exemplo, eu quis falar sobre Jesus a uma jovem caixa no supermercado. Na minha cabeça decidi que não deixaria a timidez me impedir. Reparei que a moça tinha uma respiração pesada e deduzi que ela tinha asma. Então pensei em lhe dizer que eu havia sido curada de asma e que eu sabia que ela poderia ser curada também. Fui tão decidida a falar com ela que, em vez de dizer você tem asma, a pergunta saiu como se fosse uma acusação. Mas você tem asma? Parecia que eu estava acusando a menina de ter uma doença contagiosa, como se ela estivesse lepra. Mas você tem lepra?
Foi ridículo e eu fiquei super sem graça. Ainda mais quando ela respondeu: não, só estou resfriada. Você sabe, a perfeição vem com a prática. Os micos vão aparecer, mas não se importe com eles. Não os deixe impedi-lo de tentar. Aprenda com seus erros, ria deles e siga em frente. À medida que for praticando a timidez, será menos de sua vida, será menos parte de sua vida. E o que você vai começar a ser natural será a sua habilidade de se comunicar sem medo. Por exemplo, às vezes eu tô aqui conversando com vocês, me dá vontade de bocejar. Ou então vem um negócio bem aqui, do refluxo, e eu fico, meu Deus. Mas eu não posso deixar aqui, eu não posso me sentir envergonhada por isso. Entendeu? Não posso. Então, eu desculpa e sigo em frente. Logo no começo eu ficava assim, meu Deus, eu tô fazendo isso, meu Deus, eu tô bocejando. Eu sou ser humana, vai acontecer, então eu tenho que vencer isso, né? Aí, uma pergunta. O conforto é melhor? Sabe, a perfeição vem com a prática. Não apenas para as coisas que gostamos, mas para as que não gostamos. Como falar com desconhecidos ou falar em público? Sem dúvida, você se tornará melhor em tudo isso à medida que praticar. Mas você também pode se tornar melhor nas coisas ruins. Como assim? Preste atenção. Se você pratica a arte de ficar acomodada e de se acovardar, certamente também se tornará melhor nisso. É claro que vamos preferir a situação mais confortável possível. Sair do casulo requer muita energia. Para mim, o mais confortável seria não ter de me apresentar, nem ficar perguntando para as atendentes de mercado se elas têm asma. É melhor ficar na minha cadeira, esperando alguém me apresentar ou esperando que a pessoa venha falar comigo. Ao mesmo tempo, nos confortamos em acreditar que a timidez faz parte da nossa vida e que ela é maior que a gente. Ah, mas eu sou tímida. A frase vira desculpa de muita gente para não sair do conforto do mundinho que conhece e não crescer e não se desenvolver. Viver em nossa zona de conforto não é nada proveitoso. Acredito que saiba disso. Porque se você estivesse confortável com a maneira não haveria motivos para ler este livro, não é verdade? A mudança dói um pouco, mas são necessárias para sermos melhores. Ao parar de dizer eu sou assim, eu não consigo, já se sentirá diferente, terá vontade de provar que você não é assim. E então, quando menos esperar, um dia estará dizendo eu era tímida, hoje eu não sou mais. É que nem eu era uma mulher magoada e hoje eu não sou mais. Eu era uma mulher triste e hoje eu não sou mais. Por quê? Porque eu decidi praticar. Não é só um livro, é o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do espírito, né, há um rosto abatido. O que isso quer dizer? Se o meu coração ele tá feliz, eu vou transbordar a felicidade. Mas se o meu coração tá triste, eu também vou transbordar a tristeza. Então, a mudança começa aqui dentro. Quando eu arranco, primeiro eu procuro o que tá dentro. Eu arranco, eu tiro, eu vomito. E isso reflete no meu semblante. No nosso semblante. Se você tá bem, se você é uma pessoa que é feliz de verdade, você transborda isso. Mas se você não é, você também transborda com seu semblante. Entendeu? A tarefa. Ignore os micos. E aí? Que situação faz você tremer na base? Eu, de me expor aqui. Né? Me expor em relação ao meu trabalho. Primeiro, o que evito fazer a todo custo porque tenho vergonha ou medo de errar?
Segundo, que atitude devo começar a tomar para deixar a timidez de lado? Não apenas as escreva, mas realmente coloque-as em prática. Então você vai escrever quais são essas atitudes que faz você ser tímida. Comece a ver a timidez como algo a vencer e não a ser aceito. Sinta-se livre para tentar e errar. Essa é a única forma de conseguir. Seja linda, minha querida. Então, você vai errar logo no começo, até para conversar. Às vezes a gente se atrapalha, para dar um bom dia a gente dá boa noite, boa tarde, porque tá com vergonha de conversar com a pessoa, né? E se você se esforçar, você vai conseguir. Vença esse medo. Se você tem uma entrevista de trabalho, né? E você não sabe o que falar, boa tarde, bom dia, meu nome é fulana, eu tenho tantos anos. Lógico, elas vão perguntar e você vai falar. Fale com segurança. Treine na frente do espelho. Treine. Todos os dias fale na frente. Eu tô olhando assim porque eu tenho um espelho aqui. Olhe pra frente do espelho e diga: eu posso, eu consigo. Deus é comigo, eu vou vencer. Fale isso, que você vai vencer. Repita palavras positivas. Na nossa boca produz bênção e maldição. Então, fale bênçãos para você. Eu vou vencer a timidez. Eu vou conseguir sair desse problema. Eu vou vencer isso. E lute. Lute. A fé sem obras é morta. Eu tenho fé para mudar, para deixar de ser tímida, vergonhosa. Mas eu não tomo uma atitude, nada vai mudar. Mas se eu tomo essa atitude, vai haver a mudança. E a dica de beleza, sua forma de vestir. Já reparou que muitas vezes algo em nossa personalidade nos impede até mesmo de ousar e vestir algo que realmente gostamos? Será que a timidez tem tido influência na sua forma de vestir? Será que você se veste com timidez e por causa disso vem passando despercebida? Analise sua forma de vestir nesse aspecto e comece a tomar passos para uma mudança. Que tal parar de vestir só cinza e preto? Que tal adicionar uma corzinha e acessórios? É luta contra a timidez, meninas. Em relação a isso, eu também venci. Eu usava muito preto, não gostava de brincos. Eu tenho, né? Agora eu tenho, mas eu só uso em momentos especiais. Vou usar dentro de casa, né? Até para não desgastar nossas bijuterias, né? Chiques. Mas hoje eu já consigo usar uma blusa toda rosa, uma blusa toda roxa, uma blusa laranja, que eu não gostava, de jeito nenhum. Eu não gostava de usar blusas de manga comprida, de botãozinho, só era aquilo tudo mostrando o meu corpo. E quando eu vi que eu ficava mais elegante, me vestindo mais arrumadinha, nossa, né? Ó, cortei a franja, né? Aos poucos eu tô ajeitando meu cabelo, tô deixando crescer um pouquinho mais, que é pra ajeitar essas pontas. Vou ajeitar a minha sobrancelha, porque a minha design, né? Minha design, que eu sei que você tá vendo o vídeo, vamos marcar pra você vir aqui comigo, ou então eu vou lá com você. Mas eu já venci isso. Eu já venci uma cor de sapato, calça. Eu só era um estilo, ainda mais que eu sou gordinha, eu só gostava. Hoje não, eu já aprendi, né? Eu procurei na internet roupas que eu descobri qual é o modelo do meu corpo e descobri o que vai me valorizar. Então, vença isso também. Vença o que está aí dentro de você e vença o que está ao redor. Não aceite isso te parar. Não fica na zona de conforto. Luta. Se é no trabalho, se é na escola, às vezes até para apresentar um trabalho da escola, da faculdade, a gente fica envergonhado? Fica. Porque eu estava estudando, fazendo um curso técnico, eu fiquei, mas não, eu vou conseguir. E eu consegui. Às vezes que eu fiz os meus trabalhos, tirei notas 10. Então, pense nisso, tá bom? Deus é com vocês. Beijinhos.